que o dia nasce devagar. No espelho do lago Amanã, o céu parece se deitar. Garça arrisca água calma. Bom dia, pessoal! Vamos comigo para a roça decotar mandioca para fazer farinha? Vamos lá! Então, gente, quem tá arrancando hoje mandioca é meu tio, Carlos, né, com meu primo Daniel e a titia que tá lá, a tia Rosiane, decotando, que é o que eu vou fazer também, as mandioca. E o Raindos com o Ravi também estão lá, então eu vou aproveitar para mostrar os curumim que estão lá na roça, né? E bora lá comigo. Oi, Cauê! Oi, Ediane! As crianças menores vão ficar em casa. Né, meu amor? Lá vem a mamãe já. Bora! Então vamos lá, gente. Tô passando agora aqui bem na frente da casa da vovó, né? Da minha falecida avó, na verdade. Decotar. A gente vai decotar. Então chega lá na roça, a gente passa pela frente de toda a comunidade. Aí fica lá no final. Olha, vocês estão vendo que a água tá pertinho? Essa aqui é uma casa nova que é da minha tia que está construindo agora. E a gente vai passar aqui por trás. Olha, eles têm um papagaio, amor. Lá está, quer filmar? Perguntar se pode. Posso mostrar pra roça? Ah, é? Uhum. Ah, Posso filmar esse roça, papagaio? É, ele vai filmar, decotar. tá. Ah, é. Olha que Já lindo. viu o louro aí, ó? Como é o nome dele? Lourival. O Lourival. Que é um macho, né? A gente chama ele assim. Faz quanto tempo já? Ele tá aqui? Tá com 2 meses? 2 meses, né? Olha, gente, que fofo. Ele já tá novo. Tá Já novinho, né? novo, ele é novo, hein? Bem mansinho já tá. É, Aí vocês colocaram ele aqui nesse galho, né? já chama Riquel, Rapã. É, né? É, chama. Da hora. É, quando tá com fome, chama Riquel. Mas... Colega, ele fala igualzinho, ó. É mesmo? Ah, E vocês dão o que pra ele? Mingau de banana? é mingau, é pão, é bolacha. Tudo ele come? Outras frutas, ambos. Olha, que legal. Louro, chama eu. Fabiola. Qual que é o nome dele? É louro. Louro mesmo. É. Lourival. É o Lourival. Lourival. É o Lourival. Gente, esse aqui é o Lourival. Papagaio do meu primo aqui, que estão criando aqui. E é tão fofinho. Vou querer um desses também. Olha, tá mansinho, tá aprendendo a falar, ele disse. Come de tudo, né, Louro? Bora pra roça com a titia? Vamos lá, gente, continuar.
Ó, gente, antes que vocês perguntem nos comentários por que eu tô levando esse guarda-chuva aqui, é pra proteger os celulares, tá, né? Pra me proteger, não. E agora a gente vai passar por uma parte aqui, ó, que tá alagada o caminho. Tem que tomar cuidado. Eu tô até sem bota, meu Deus. Se tiver uma cobra aqui, alguma coisa, vai me pegar. Olha. Ai. Aqui fica a última casa da minha tia, ó. Aqui eles fizeram uma casinha também, legal. E é aqui que E é aqui com a minha tia que a minha avózinha mora, a vovó Alice. É a nossa avó materna, né? Vou ver se ela tá aqui pra me dar a benção dela. Aí outro dia eu vim aqui, a gente tinha uma cobra aqui em cima do cajueiro. Ela mora aqui, não sei se ela ainda tá aí, ó. Tá mais não? Ela tava bem lá no olhinho. Ela não tá não. Se ela tiver, ela tá escondida. Ei, vó! Será que ela tá aí? Ela foi pra roça. Vovó? Acho que ela não tá aqui não, gente. Quando ela tá aqui, ela responde logo. Ela mora aqui com a minha tia Zilma. Aqui são as plantinhas delas, ó. Tem pimenta, tem de tudo. Vamos por esse caminho aqui, ó. Eu acho que esse daqui vai sair lá na roça, né, Rani? Porque aquele outro ali vai dar ali no limoeiro. Olha, a gente tem abacateiro, tem de tudo aqui no sítio dela, da titia. Até uma árvore de pupunha. Olha as pupunhas, bem pequenininhas, ó. São tudo verde. Aqui você encontra de tudo, né? Açaí, abacate, abacaxi, goiaba. E até uma árvore de castanheira também aqui, ó. Acho que eu já avistei eles. Mas não vai por aqui não, deve ter outro caminho mais por aqui, ó. Esse aqui tá cerrado. Só por aqui. Vamos, é por aqui então. É, acertei. Ó, vocês tomam cuidado, viu? Isso aqui é macaxeira, gente. Para chegar na roça o caminho tá um pouco cerrado, que é aqui, ó. Vamos entrar. Eita. Ai. Chegamos. Aqui tá o titio arrancando. E as crianças estão pra ali, ó, com a titia, decotando. Bom dia! Olha que pegou na minha lega, agora que eu vim ver. Parece um monte de espinho. Vou tentar tirar. Ó, aqui já tem uma ruma de mandioca que eles arrancaram. Deixa eu estar ali arrancando mais.
É? E vocês estão decotando ou estão arrancando? Vocês dois? Estão o quê? Parece que tá arrancando com eles e a minha função aqui é decotar, né? Eu vou colocando aqui pro limpo. Tem que cortar o rabinho dela. As crianças, por enquanto, estão brincando ali. Esse daqui, para fazer a farinha, é o primeiro processo. Arrancar ela, né? Decotar. Carregar para a água, pra beira. Aí depois que ela amolece, tem que descascar. E aí, levar para prensa, né? Para casa de farinha. Você já sabe todo esse processo, né? Para enxugar a massa, depois peneirar para torrar. Eita. O meu terceiro até que tá molado. Qual é essa daqui, essa mandioca aqui, tio? Porque tem a 7 anos, tem a baixotinha. Qual é essa daqui? A catombo. Tá até as qualidades da mandioca, gente. Daqui é a catombo. Ó, tem uma minhoca bem aqui. Estão vendo? Bom pra pescar. Mais difícil é tirar o rabinho delas. Eu já me cortei assim, ó. Quando era criança, dei no dedo. Que eu ia pra roça também decotar. A mãe levava nós. Daqui tá só barro. Eita, meu Deus. Isso aqui já é roça de capoeira, né, tio? Capoeira, gente, é quando você já fez um roçado novo e tá reaproveitando a mesma terra para plantar novamente. Aí a gente chama de capoeira aqui. É a terceira planta, ele tá falando já, de roça. Essa é uma forma que os ribeirinhos fazem, né, para replantar seus roçados, sem precisar estar desmatando outros espaços. Tu não decota não, Rani? O Rani veio só olhar com a arminha dele aí de brinquedo. E a qualidade dessa mandioca aqui é catombo, o tio Carlos disse. Porque tem a 7 anos e a... Qual é a outra, meu Deus do céu? Tá, na minha mente eu esqueci agora. É a catomba, 7 anos. Qual é a outra? Se tiver 3, né? A baixotinha? A tal de baixotinha, tá? Só que eu não tinha certeza se era isso, mas é baixotinha mesmo. Quando são as menores assim, você tem que tomar cuidado, né? Na hora de tirar dessa raiz que ela fica, ó, que ela vem debaixo da terra. Essa mandioca aqui, e ela não é só para torrar farinha, né? Para fazer a farinha torrada, dá para fazer bolo, né? Dessa massa aqui. É daqui que se extrai o tucupi também, da mandioca, né? Então, a mandioca ela tem várias utilidades, né? Pra gente. Esses bichinhos aqui estão me incomodando, parece espinho, vou já tirar. E ainda bem que não tá tão quente agora, né? Porque se tivesse muito quente, eu não tava com a roupa assim. Os braços pelados, desprotegidos. Eu saí tão apressada de casa que eu esqueci de passar o protetor.
E tu já carrega também no paneiro, Rainhas? Pra beira, pra colocar ela de molho? Sabe fazer isso? Quando eu era criança eu fazia isso. Eu faço até hoje também, né? Precisar a gente carrega no paneiro. Porque dá aquela levada no paneiro pra beira. Porque... E a mandioca ela pesa, gente. Na costa do caboclo ela pesa, viu? Ainda mais se tu levar o paneiro muito cheio. Deus me livre, tu chega arrebentado lá no lugar. É. Tanto é que futuramente isso dá muito problema pra gente, né? Que mora por aqui e trabalha no pesado, que aí prejudica a coluna da gente. Eu com 26 anos eu já tenho um problema de coluna, porque eu já carreguei muito peso. Pega? Não quero não. Ó, essas assim tem que cortar a cabeça delas. Eita, essa daqui veio um monte, ó. Daqui é um tronco grande. Quando vem várias. Nasce várias, né? Tá ajudando aqui, tia? Não, ainda tô decotando, tia. Vou decotar mais um pouco. Eles vão arrancar pra fazer apenas um saco de farinha. É pouca mandioca que vão arrancar, né? Ei, Nenê, tira esse pau daí que ele tá gravando. Aqui, ó. Mexa na frente, ó. Isso, tu vai pegando ali os coisas, os troncos lá, e traz pra cá. Quer ajudar ele também, Ravi? Vai pegando com cuidado lá, vou tirar essa daqui, tá? Vai lá. Ah, tá aí, papai. Ajuda o teu irmão. Tu não vai ajudar também, não? Raniel. Raniel tá só olhando. É só o que vocês podem, viu? Vai colocando pra cá, gente. Eita. Daqui tá duro, gente. Essas que estão soltas assim, tu vai cortando só a cabeça o rabo dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, vai colocando aí. Como eu tô de costa, eu tenho até medo. Quem que tá rindo? É a titia? Uhum. Do que ela tá rindo, será? Hein, meu filho? Cansou de ajudar a carregar? Uhum. Eita, foi tu que trouxe esse troncozão aqui? Aqui, tanto que eu trouxe. Olha, bastante, né? Tem bastante força, né, Nenê? E eu também. O Ravi também tem muita força. Né, Ravi? Essas muito sequinhas aqui fica difícil de cortar. Ó, uma ruma dessa daqui já dá quase um paneiro, gente, que eu decotei, dependendo do tamanho, né? Se for assim que nem aquele ali, ó, já é um paneiro grande. Essa mandioquinha aqui, ó. Tá, peraí. Daí. Não. Já tem muito lá, Heinz? Deu pensando. Tá aqui, ó. Usa com cuidado, tá? Porque tu não sabe como é ruim ter pegar um corte. Olha. Que mandiocona, né? Sai, Nenê. Sai de trás.
Aí, gente, esqueci de falar pra vocês, essa parte aqui, ó, que tu replanta de novo, que é pra nascer a mandioca depois de 1 ano, 7 meses a 1 ano. Então, você reaproveita toda essa maniva aqui, isso aqui a gente chama de maniva. Só que não essas aqui, né, que estão sendo arrancadas. Você tira antes de arrancar a mandioca, literalmente. E aí vai cortando. Corta mais ou menos no tamanho de um palmo. E aí eles vão fazendo as covinhas e a gente vai plantando. É porque agora nesses últimos anos, opa, desculpa, o papai não plantou mais, quer dizer, ele até plantou, né? Roça de mandioca. Que foi esse roçado aqui. Eu mostrava mais aquele lá de trás quando a gente ia. Esse daqui, quando ele fez a plantação, eu não estava aqui, por isso que eu não mostrei para vocês. Mas é bem trabalhoso. É? Olha aí, ó. Obrigada. Obrigada, tá? Tem um monte de mandioca. Tem bastante, né? Tem tanta. Vou jogar, pipa. Quem não pega. Cuidado, gente. Olha que forçudo esse menino é. Pensa num caboclinho de força, né, Ravi? É porque come muita farinha, né? Feijão, Come muito feijão também, né? macarrão. O feijão, Qual é o peixe favorito de vocês? meu paco. E o teu, Ravi? É comida. Pois é, mas qual é o peixe favorito teu? Pacu. Pacu também? Mas até um tempo desse tu dizia que era bodó, né? Tá. O teu é o pirarucu, é, Rani? Pirarucu é gostoso mesmo, né? Cuidado com tua perna, tá? Gente, toda sorte que não tá fazendo sol forte aqui, quente mesmo, sabe? Tá só um mormaço, né? Cuidado. Corta mais na frente, que aí olha a tua perna. Deixa que eu corto essa daí. Tem que tomar muito cuidado, Raines, porque se tu erra, vai pra tua perna. É um perigo. Quando? Hoje? Foi. Mais um tronco meu filho tá conseguindo trazer. Rapaz, é muito forte esse cara. Opa, dá pra titia. Cuidado, olha o teçado. Se levanta. Cuidado. Dá pra titia que eu tô com teçado, tá? É perigoso, tem que me avisar. Não tem que se aproximar muito de mim, não. Tá bom? Que o de costa a gente não enxerga pra trás, né? Só se virar. Escuta aí. Pensei que era um avião. Traz, neném, que eu tô vendo. Tua mãe já chegou? Ai, será que foi uma capa que me ferrou? Tem mais Eita, acho que uma capa me ferrou aqui. Alguma coisa. Ei, neném, cuidado comigo. Eu tô abaixada, tá? Vou até me levantar aqui. Meu Deus do céu. Tem que ter noção de distância, Rainhas. Olha, ele não pode jogar o tronco aqui em cima, porque essas daqui já estão decotadas. Esse aqui foi o Ravi que jogou, né? Os troncos tem que separar. Tá lutando ali. Com o quê? Principal. Eita, eu quase entrava no buraco. É sempre bom vir calçado, né? Com bota tudo, mas tenho o costume de vir de sandália. E eu tenho bota e tudo, tá, gente? É que faz calor, muito calor. Mas pelo menos a gente fica protegida, né? De cobra. Vira e mexe aparece aqui umas cobras. Mais tronco você tá trazendo. Essa daí a gente vai decotar lá, tá bom? Traz só essa daí mesmo, que a gente já vai pra lá, pra essa daí. Essa outra arruma.
Beleza? Cadê? Vem trazendo. Não joga assim não, porque senão vai espalhar a mandioca. Deixa aquela lá mesmo que nós já vamos pra lá, tá? Pra que ela arruma. Pronto. Agora que acabou aqui, gente. Acabou, né, Hans? Acabou, né? Pega só aquelas ali, ó. Não, de tronco não tem aqui, só tem ali naquele outro. O titio ainda vai arrancar mais. Cuidado com o dedo, tu tá cortando muito perto, cara. Quando for assim, tu tem que cortar no chão, em cima de um pau, de alguma coisa. Nem eu tenho essa coragem de cortar mais assim, não. Foi assim que eu tirei o pedaço do meu dedo quase uma vez. Tem a marca até hoje. Cadê? Tá aí, ó. Aqui, ó. Uma bolacha eu tirei. Bora. Bora lá pra outra ruma. Quando ele arrancar mais dali, nós volta pra cá. Agora a gente vai pra aquela outra ruma ali, gente, de mandioca. É pra cá que a comadre tá arrancando, é? É. Essa parte também a gente costuma chamar de decotar, gente. Que é quando eles só limpam aqui. É destocar, né, tia? Decotar é essa. Destocar é o que eles estão fazendo ali, ó. Eles vão limpando, deixando só os troncos assim, ó. Corta aqui, aí o outro vai lá e puxa, arranca. Né? Vou decotar essa daqui. Essa parte já é um pouco mais difícil. Mas dá pra fazer também. Você tomou café hoje com o quê, meu filho? Abacate e foi. Cará, né? Cará, não. Foi sim, eu também tomei. É, você pode ir lá, antes que eu vou decotando aqui. Essa parte tu pode fazer, tá? Devagar. Cadê a arma? Cadê? E tia Tita, a vovó não tá aí não, né? Eu passei por aí, chamei ela, tá pra onde? Ah, tá. Pois é, eu ia até falar com ela da benção dela. Chamei, eu digo, ah, não estão aí não. Quando ela tá aí, ela aparece logo na frente. Uhum. É. A vovó até um dia desse, gente, gostava muito de andar pra cima e pra baixo, ia lá com nós. Agora que ela tá um pouco assim, mas é sedentária, ela não quer mais sair tanto pra se movimentar como ela fazia. Bora brincar, Thalia. O problema é que eu não trouxe um chapéu também, né? Só trouxe uma língua e um sonho. Vai deixando aí mesmo, Nene. Isso. Esses aqui são os rabinhos que tu tem que tirar também, que é o talo da mandioca. Tem que puxar tudinho isso aqui, ó. Até quando ela tá mole, fica bem no meio. Aí tem que ir puxando. Ó. Mais uma. Leva não ele, Rani. Ai, tem até minhoca aqui nessa daqui, ó. A gente nessa posição que eu fico assim abaixada, dói mais minha costa, eu prefiro ir decotando em pé só quando fica difícil, né, que eu me abaixo. Mas é sempre nessa posição em pé que eu gosto de ficar.
Mas aí dependendo do tronco, ó, que nem esse aqui. Tava até engatado nesse. Cacete. Daqui tá lisa porque ela tá meio molhada. Tem essas mais miúdas também. Essas daqui são mais graúdas, aquelas dali, ó, do que aquelas primeiras que eu tava decotando. Ó, tinha bastante nesse tronco aí, quando tem assim fica difícil. Aí tem que se abaixar. Isso dói a coluna. Posição. Tô achando que tem mais um espinho aqui. Aí os bichos começam a chegar, gente, aí, ó. Aqui, ó, vocês estão vendo? Esse pretinho aqui é o amutuco, ó. Essa daqui, pensa num insetozinho insuportável. Mosquito, sei lá que eu acho que é. Daí ainda não achei um remédio caseiro daqui pra matar elas, não. Elas vêm por trás da bunda da gente. Elas sentam nas piores partes do corpo. Eu não sei como é que ele não se corta, né, Titia? Eu tava falando pra ele. Uma pausa. As crianças parece que já pegaram o beco. É. Trouxe de novo? Quer fugir do trabalho, rapaz, cedo? Bora, volte. Agora deve estar fazendo uns 28 graus, gente. Porque vocês estão vendo assim, o tempo tá fechado, não tem quase sol, mas tá muito abafado, muito quente, sabe? E pra lá, pra esse verde aí onde ele tá mostrando, é tudo roça. Essas mais altas aí. Por isso que é chamado de capoeira, porque elas estão no mato mesmo. Então assim, tanto no limpo. Aí é assim que a gente chama aqui. Capoeira. Essa roça aqui tem quantas mil plantadas mesmo, tia? Tem mais 50 mil? Quantas mil? 47 mil. Pé de mandioca. Muita, né, gente? Muita pra plantar. O pessoal por aqui só faz roçada assim, né? Menor é de 20 mil, 30 mil. Tem gente que planta até de 100 mil. Roçada de 100 mil. É grande. Quebrou. É mesmo?
Olha, tinha uma pra cá. Essa parte que ela tá fazendo é decotar, que vai deixando só o estoco pra depois puxar. Essas partes aqui, as pontas que ficam pra fora, né? Quando a mandioca é mais graúda, né? Maior. Você tem mais vantagem, tipo, arranca menos, né? Pra dar, tipo, um saco, 2 sacos de farinha, não precisa um monte. Mas essa daqui é porque ela é replanta, mas quando é a primeira, tipo, primeira plantação, ela vem grossa, né? Aí as outras já vão vindo assim mais fininha a mandioca. Essas frutinhas aqui a gente comia, gente. Tá vendo essas aqui, ó? Aí parece que tem até jurubeba. Essas aqui eu comia com a Fabiane quando era criança. Tem um monte de pelinho nela. Mas é só meu cabelo, né? Sei que era um bicho que tava me mordendo. Quer tomar água? Bom, vou puxar essas aqui que estão muito espalhadas. Mais pra perto. Aqui. Aqui tem as coisas pra lavar, né? É. Verdade. Então eu vou decotar mais tarde dali, tá? Que hora é, Davi? É? Tá bom. Tá. Tá só barra essa daqui, ó. Gente, agora são 10h30 da manhã e eu vou voltar pra casa, né? Vim dar uma ajuda neles aqui, porque tem umas coisas pra lavar lá e comida pra fazer ainda. Aí eu vou voltar, tá bom? Bora lá. Depois eu mostro mais do processo pra vocês. As crianças já foram. É pra falar pra ela fazer o almoço, né, tia? Tá. Ó, essa daqui foi que eu decotei, mas aquele pouco lá. E as crianças foram embora sozinhas, né? Que é perto, né? Então, não corre o risco de se perder aqui. Olha os abacaxi ali, deve tudo nascendo. Tá vendo? Vamos por lá que é um pouco mais limpo por aqui. Eles estão ali na árvore de abil. Ai! Furei foi o dedo. A perna. Ó, essas aqui já são tudo macaxeira, gente. Que é o aipim, né? Que vocês conhecem fora como aipim. É a mandioca branca. Tem essa roxa aqui, ó, da folha roxa. O que é que vocês estavam apanhando aí? E tem? Aonde? Tá tudo verde, menino, que tem. Não tá bom não ainda. Quando eles estão maduros, eles ficam tudo amarelinhos, os abil, tá tudo verde. Mas isso daqui, Aonde? ó, ali. Ah, ele tá meio verdoso, não tá bem maduro não. Bora que não tá bom não.
Olha, quando ele tá maduro, ele fica assim, a casca dele, é bem amarelinha. Cadê? Já? Eu já vou, que eu vou ter que lavar as coisas. Vocês vão voltar de novo pra lá? Então volto logo. Não fico sozinho aí, não. Vamos para essa parte aqui de baixo. Aqui a gente faz tudo parte do sítio da minha tia Zilma, né? Ó, tem muito açaí aqui. E daqui também você tem uma vista bonita, né? E, gente, isso aqui, ó, é lacre, folha de lacre. Aqui no interior a gente conhece, a gente usa muito pra sarar as impinjas. Quem aí é amazonense sabe o que é impinja, né? Aquelas pirinhas tipo pira que sai, a gente passa isso aqui e sara. Entendeu? Ó, aqui tem muito, ó, mais uma árvore. Olha que bonito assim, ó. Tudo roçado fica bonito, né? Ó, as mangas já estão começando a aparecer. Será que a vovó chegou? Aí a bolsinha delas. Olha aqui esse açaí do verde, ó. Ele dá bem baixinho. Abre baixo. Ei, Chico. Cadê a vovó? Ah, só tatu, hein? Beleza? Caju? Onde tem caju? Ah, lá perto de casa também tem um monte. Já? Aham. Deve muito lá. Caju. Quem gosta de caju aí, pessoal? Quando a cheia é grande, aí separa aqui, né? Que a água entra bem aqui nessa baixa, como vocês estão vendo. É porque esse ano a cheia não foi muito grande, porque aí quando é grande só dá para atravessar para lá de canoa. Essa parte aqui fica tipo uma ilhinha, né? Onde ela mora, a titia. Fica separado. A água separa. Essa mangueira aqui é do poço artesiano. Que chega água até na casa dela. Lá vamos nós passar de novo por aqui. Perigo vir uma cobra, gente, aqui. Mas a água é bem gelada. É boa no pé. Ó, uma caba aqui. Cadê o Lorisvaldo? Já tá comendo? Ah, louro. Ele dorme aí fora também? Dorme. Olha. Ela tá aparecendo. A terra tá toda encharcada, gente. Assim, isso aqui tudo é chuva. Tá molhado, né? O chão.
A roçadeira? Ah, tá. Ó, gente, aqui é a casa do motor de luz, ó. Esse que é o nosso gerador de luz, que distribui energia para todas as casas da comunidade durante a noite. A força dele é 1,12. Então, é com ele que a gente consegue pegar água, né? Ligar o poço e ter energia durante a noite. Mas, infelizmente, nem toda noite a gente consegue ter energia, né? Porque ele é movido a diesel. E vocês sabem, né? O diesel é caro. Aquela questão. O objetivo mesmo era conseguir pelo menos energia solar para o poço artesiano, né? Assim a gente não ficava sem água. Conseguia ter acesso à água o tempo todo. Aqui é a escolinha, que você já conhece. Ano passado a gente morava aqui, né? Meu porto era aqui. Tá cerrado agora. Meu tio tá até limpando lá. Ele tá limpando de roçadeira. Ali na beira a Daniela tá lavando roupa. Ela tá ouvindo uma música. Ó, e esse aqui é o canteiro da titia de cebola. Cebola de palha, olha como tá bonita. Bem cuidada, né? E ela é naturalmente aguada, que a gente fala aqui, né? Pela água, da chuva todo santo dia, então ela não morre. Aqui é pimenta. Árvore de pimenta. Pimenta doce, né? Cheirosa, que a gente chama. Da mamãe também fico pra lá, tá até faltando limpar. E agora cheguei em casa. Eu vou pegar as coisas pra lavar. Pessoal, agora eu vou lavar as coisas lá na beira, como eu tinha falado, né? Chegamos da hora da roça. Eu vou lavar tudo lá na beira.
Olha o jacarezinho. Tamanho daquele que a gente pegou da outra vez. Né? Agora começou a serenar. Bem fraquinho. Olha aí, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Bom, gente, já cheguei da beira. Agora eu tô indo almoçar aqui na minha prima, na Daniele. Tô levando até um molhinho aqui, que nós estamos sem tucupi no momento. Então esse daqui é o substituto, quando não tem tucupi. Entenderam? Começou até a chover um pouquinho agora. E o titio Dan não chegou com a titia lá da roça. Mas quando ele chegar eu vou mostrar um pouquinho também, colocando a mandioca de molho na água. Ó, é caldeirada, gente. Eu vou pegar aqui um pouco pra mim. Até virar a panela. Tá bom. Vou pegar um jaraqui pra mim. Esse aqui é salgado, né, Daniela? Aqui ele pega num dia e a gente salga pra comer no outro, gente. Uma delícia. Tu tem limão, hein? Agora eu vou espremer um limãozinho aqui, tanto em cima do peixe como no caldo. E agora vem a melhor. A farinha. Aquela que a gente tava... Mandioca que a gente tava arrancando é pra fazer isso aqui, gente. Farinha. Esse aqui é o... É o acompanhamento principal do ribeirinho. É a farinha, como se fosse o nosso arroz. Delícia. E aqui tem também uma bacia de abacate, ó. Top. Quem gosta de abacate aí pra comer vitaminado, abacatada mesmo que a gente faz, é uma delícia, né? Bom, gente, eu vou... Ó, mesmo que o peixe é salgado, mas eu gosto de colocar mais um pouquinho de sal. Meu prato tá aqui. A comida feita assim. Porrada, vai ficando boa, né? Vai lavar. Ai, tá uma delícia esse caldinho, gente. A Daniela tá aqui atrás de mim, gente. Ela não tá aparecendo porque ela tá meio tímida. Ela tá tímida. O Cauê tá lá no fundo, vocês estão vendo? Daniela aqui. Enfim. Vou mostrar um pouquinho pra vocês mesmo. Porque nem dá, né? Eu tô sem meu tripé, o tripé ficou lá em casa. Só pra... Delícia. Agora eu vou terminar de comer aqui. Gente, agora começou a chover forte, ó. Nada do tio chegar ainda lá da roça com a titia. Olha. Aquele tempo que tava fechado era só chuva mesmo que ia cair depois, ó. Esse dia tá muito assim, né? Chuvoso pra cá. Inverno amazônico.
As roupas estão tudo molhando. Esperar eles chegarem. Depois eu mostro quando eles chegarem. Fechar aqui que tá molhando. Só de boa no galho. Aí. Ó, o sol tá abrindo de novo aqui. Passou a chuva. E agora que eles estão vindo, ó. Já são 1h40, gente, aqui da tarde. Mas pra lá as nuvens ainda estão carregadas, ó, de chuva. E pra cá tá limpo. Que louco, né? Que a natureza. A canoa vem carregada de mandioca. E as crianças vêm bem na frente, ó. O Raenes. Vive ali perto do paneiro. Rapaz, esse curumim aguentou mais do que eu, né? Como que aguenta desse horário, hein? Ó, trouxeram toda a mandioca na canoa porque vão jogar na água aqui, gente, nessas canoas aqui, ó. E provavelmente a tia Tita tá vindo por terra. E aí deve estar com fome, né? Tá com fome, né? O almoço já tá pronto, eu já almocei com a Daniele e a Suzy. E aí, Ravi? Muito cansado desse trabalho? Pegou essa chuvada também? Foi? Aí eu tava capinando. Era capinando que você tava. Assim, ó. Você tava capinando? Com testada, né, meu filho? Aí eu joguei. Você jogou o testado e machucou o dedo? Deixa eu ver aí. Mostra aqui pra titia. Onde foi que machucou? Tira pra titia ver. Tira a mãozinha. Cadê? Deixa eu ver. Cortou? Foi, meu filho. O vento continua, gente, aqui. Daqui a pouco a titia vai colocar na água, jogar na água. Nós pulando dentro d'água. Vai lá então, que eu mostro um pouquinho. Vamos tomar banho pra almoçar, tá bom? Agora vamos tomar banho. Gente, aquela canoa ali é o nosso ponto de tomar banho todo dia quase pular na água. A gente vai nela. E o Ravi vai de boia. Ele não consegue muito lá fora sem salva-vidas, sabe? É mais seguro também, né?
Vai aqui numa piaba. Imagina. Olha lá. Dá um salto aí, Raianos. Vira o salto. Tá meio escuro. O menino sabe virar mais salto do que eu. Tá aqui a mandioca, gente. Foi tudo isso aqui, ó, que foi arrancado pela manhã. Muita, né? Vai dar mais que um saco de farinha. Pouco mais. Aí ela vai ser passada pra essa canoa aqui, ó, que o tio tá ajeitando. Vai passar pelo menos 3 dias aí de molho. Dependendo da temperatura da água, né? 2, 3 dias. Aí depois ela vai ser de cascada. Agora ele tá passando pra canoa. Ela vai ficar de molho, que eu tava dizendo, gente. Tem mandioca. O Daniel vai ajudar também. Agora chegou mais os ajudantes. A Ravi também chegou para ajudar. Já falou que disse que hoje ele tava com a energia e no que não queria nem vir embora da roça. Já tá tarde, né? Eu vim cedo, fui lá, ajudei um pouco e voltei. Então, mandioca. Não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, já tô dando até memória cheia no meu celular, gente. Mas se eu não mostrar o restante do processo nesse vídeo, eu mostro em outro. Porque agora vamos ter que esperar de uns 2 a 3 dias, né, tipo, amolecer? 3 dias. Aí eu vou postar essa parte aqui, até aqui do processo. Para vocês assistirem outro vídeo, a continuidade, né? Que vai ser depois de cascar ela e carregar para casa de farinha para fazer o processo de imprensar, cevar, peneirar e torrar, né? Então, ainda tem mais trabalho pela frente, muito. E aí eu encerro por aqui, né? Esse vídeo. No próximo eu mostro a continuidade. É isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Um pouco do dia que eu compartilhei para vocês, tá bom? E no próximo eu mostro o restante do processo, tá bom? Beijo, gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos que gostou. Curte, se inscreve se está chegando agora, seja muito bem-vindo. E é isso, até o próximo vídeo. Dá um tchau aí, Ravi. Tchau, até o próximo vídeo.